Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o plano do presidente Romildo para transformar o Renato no técnico mais longevo da história do Grêmio. Quem acompanha o canal sabe, eu já trouxe aqui alguns detalhes sobre isso, mas como nos últimos dias se falou muito nessa prorrogação de contrato do Renato, né? Porque o contrato do Renato ia até janeiro de 21, agora se prorrogou por mais um mês para terminar a temporada, em função da pandemia, os campeonatos vão até final de fevereiro. Mas eu quero falar sobre mais disso e lembrar vocês do que eu disse ainda há alguns meses sobre o plano do presidente Romildo para que o Renato pelo menos fique no Grêmio até o final de 2022. É sobre isso que eu quero falar agora. Dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Galera, o negócio é o seguinte, Bagezada. Quem acompanha aqui o canal sabe, há alguns meses eu trouxe essa informação, ela é de muito tempo. O Grêmio, quando disputou, com a chegada do Renato, né? O Renato chegou no Grêmio em setembro de 2016, aí o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, depois de 17 campeão da Libertadores, início de 18 campeão da Recopa Sul-Americana, e o Renato consegue ganhar, depois de algum tempo, com o Grêmio, o Campeonato Gaúcho de 2018. A final do Campeonato Gaúcho de 2018 foram dois jogos contra o Brasil de Pelotas, o primeiro jogo na Arena e o jogo final lá no Bento Freitas, né? O Grêmio acabou abrindo boa vantagem nos dois jogos e acabou se sagrando campeão. Alguns meses antes, o Flamengo já tinha feito uma investida gigante, muito forte em cima do Renato, e aí naquele momento o Renato analisou, parece que teria balançado ali, teve possibilidade de sair. Só que nessa final do Campeonato Gaúcho de 2018, no último jogo lá, quando o Grêmio já estava com a delegação em Pelotas, o jogo foi no domingo, e no sábado o Renato sofreu de novo um assédio muito forte do Flamengo, mais ou menos o Flamengo colocando tudo à disposição do Renato. Ó, diga o que você quer e a gente traz você para cá. E o Renato foi conversar com o presidente Romildo, e o presidente Romildo, juntamente com outros pares de direção, numa reunião rápida com o Renato, deixou as coisas muito claras, dizendo que o desejo do presidente era que o Renato ficasse no Grêmio enquanto o Romildo for o presidente do Grêmio. Em 2019 viria a acontecer a eleição, só que já naquele ano de 2018, o presidente Romildo, seus pares de direção, já tinha todo um trabalho no que foi chamado de um processo de paz no que diz respeito ao sistema político do Grêmio, tá? Tô procurando as palavras para não deixar uma coisa tão assim jocosa, mas foi mais ou menos isso. Não teria uma candidatura contra o presidente Romildo, né? Foi uma união dos movimentos políticos internos do Grêmio para que em 2019 o presidente Romildo fosse aclamado presidente por mais 3 anos, portanto até dezembro de 2022. E o presidente Romildo sempre manifestou internamente para o Renato essa vontade dele de que o Renato fosse o técnico do Grêmio enquanto no comando do clube estivesse o presidente Romildo. E ali foi firmado um pacto. Sabe que a questão do pacto, às vezes a gente banaliza, né? Ah não, mas no futebol não existe isso. O Renato, em todas as vezes que ele passou no Grêmio, o Renato sempre teve uma liberdade muito grande dele com o Grêmio e do Grêmio com ele. Nunca teve uma cláusula rescisória do Renato. O Renato, se ele resolver sair do Grêmio, ele sai, ele comunica, ele não precisa remunerar o Grêmio nada. E o Grêmio também tem muita tranquilidade se tiver que demitir o Renato. Não precisa pagar X salários, não precisa pagar mais um ano de salário, não tem multa rescisória, demite o Renato e está tudo certo. Essa sempre foi a relação dos contratos do Grêmio com o Renato, sempre, desde a primeira vez quando o Renato foi transformado em técnico do Grêmio. Então, a partir dali, o desejo do presidente Romildo é justamente isso. Ele vai acabar, já o presidente mesmo fazendo história, né? Um dos presidentes há mais tempo no comando do Grêmio, mas o presidente, ao final de 2022, quer, se depender do desejo do presidente Romildo, quando ele sair, cumprir o término do seu mandato como presidente, ali estará ainda com ele o Renato no comando do Grêmio. Por mais que em determinado momento tenha acontecido algum tipo de crise no Grêmio, e sempre que se cogitava a saída do Renato, eu sempre deixei muito claro, o Renato, por vontade do Grêmio, por vontade do presidente Romildo, ele não sairá. A única possibilidade do Renato daqui a pouco quebrar esse pacto que fez com o presidente Romildo é caso ele, Renato, em algum momento se sentisse desconfortável e tomasse ele a iniciativa de pedir para sair. Do contrário, o Renato vai com o presidente Romildo pelo menos até o final de 2022. E tu sabe que em cima disso que está acontecendo, vocês vão lembrar que, e ainda sobre esse paralelo do que eu estou traçando, dessa ideia do presidente Romildo de continuidade.
também com os jogadores. Vocês vão lembrar que quando o presidente Romildo, há 2, 3 anos aí, quando ele renovava os contratos do Kahneman, do Jeromel, quando renovou do Luan, quando renovou do Marcelo Groi, sempre que renovava, quando renovou do Maicon, sempre que renovava o contrato desses jogadores considerados mais importantes dessa era vitoriosa recente do Grêmio, o presidente Romildo os apresentava como se fosse uma chegada, como se fosse uma contratação. E em determinado momento, eu particularmente criticava, né? Tá, peraí. O Jeromel já tá aí, cara. O Jeromel não é a contratação. Depois eu passei a considerar o seguinte, o presidente estava certo. Por quê? Porque quanto você gasta para conseguir contratar um novo Jeromel? Como que você procura um novo Kahneman, um novo Maicon, um novo Marcelo Groi? Então, realmente, eram jogadores que no período da renovação eram tratados como se realmente fosse um reforço novo chegando ao Grêmio. Portanto, passando aqui só para lembrar vocês, porque nos últimos dias se falou muito disso, olha, o Renato prorrogou o contrato por mais um mês, e agora, então o Renato não sai. O Renato só sairá do Grêmio por vontade dele. Caso contrário, ele fica com o presidente Romildo até dezembro de 2022, no comando do Grêmio. Tá bom, Bajezada? Abraço todo mundo, dá um like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha. Aí o pessoal dizendo, o Bagé fica pedindo like. Sim, todo mundo que tem canal de YouTube pede. Não quer dar o like? Dá o dislike, mas participa, eu quero que tu interaja comigo. Deixa o teu recado aí. Detalhe, tá? Aperta o sininho para receber as notificações do canal. E te inscreve aí, a gente tá batendo já quase os 70 mil. Abraço todo mundo, até daqui a pouco.